que jorrastes do coração de Jesus, como fonte de misericórdia para nós. Eu confio em vós. Interessante que, enquanto Márcio cantava, rezava, arrumando aqui as coisas para partilhar com você, me veio essa passagem do Diário de Santa Faustina, que não estava preparada, mas Jesus diz assim: não temas, minha filha, meu filho, não estás sozinho. Luta com coragem, porque o meu braço te ampara. Que seja esse conforto e consolo do Senhor hoje, né, Márcio? Amém. Esse amparo, né? Diante de tudo que você foi Amém. rezando. Luta pela salvação das almas, exortando-as à confiança na minha misericórdia, porque esta é a tua tarefa, nesta vida e na futura. Por isso que estou aqui hoje para falar da misericórdia de Deus. Nós tivemos aí, nesses dias, nós vivemos a Semana Maior, vivemos a Semana Santa e passamos pela paixão, pela morte e pela ressurreição de Jesus. Depois vivemos recentemente a festa da misericórdia. Quantas promessas de Jesus para aqueles que celebram a festa da misericórdia. E por isso nós estamos hoje aqui para mergulhar na misericórdia infinita de Deus, conhecendo um pouco mais da sua palavra, conhecendo um pouco mais do próprio Diário de Santa Faustina e nos deixando envolver pelo amor de Deus. Por isso estou aqui hoje, eu sou Gabriele Sanchotene, como o Márcio disse, e é uma alegria estar aqui com você. Quero convidar, então, para que você pegue a palavra que está em Hebreus 4, de 14 a 16. Hebreus 4, de 14 a 16. Diz assim: quanto a nós, temos um sumo sacerdote eminente, que atravessou os céus, Jesus, o Filho de Deus. Por isso, permaneçamos firmes na profissão da fé. De fato, não temos um sumo sacerdote incapaz de se compadecer de nossas fraquezas, pois ele mesmo foi provado em tudo, à nossa semelhança, sem todavia pecar. Aproximemo-nos então seguros e confiantes do trono da graça, para conseguirmos misericórdia e alcançarmos a graça do auxílio no momento oportuno. Aproximemo-nos então seguros e confiantes do trono da graça, para conseguirmos misericórdia e alcançarmos a graça do auxílio no momento oportuno. E por que eu me aproximo de Deus? Eu me aproximo de Deus porque eu estou bem, porque eu sou digno. Quantas pessoas fazem a experiência de dizer: eu não sou digno, Senhor, de estar na sua presença. E por isso fogem até mesmo de Deus. Então, muitas vezes o que nos atrai a Deus não é a nossa dignidade, mas a nossa miséria. Foi as minhas fraquezas, as minhas misérias que me atraiu a Ti, Jesus. Atraiu a Sua misericórdia a mim. Assim diz Santa Teresinha. Então, quando eu toco nas minhas misérias, quando eu toco nos meus pecados, eu vejo que quão humano eu sou, quão pequeno sou, e tenho aí a oportunidade de adentrar, de mergulhar na misericórdia divina. Uma vez, Santa Faustina fez um propósito. Ela fez um propósito que ela não queria cair naquele propósito de fidelidade, de ser melhor. Ela nem diz o que seria esse propósito no diário dela. Mas, no dia que ela se propôs a vencer, ela caiu 10 vezes mais do que ela estava habituada a cair. E aí ela chegou para Jesus e falou: Jesus, hoje que eu me propus a ser melhor, eu caí 10 vezes mais. Sabe quando você se propõe? Hoje não vou brigar com meu filho, hoje não vou brigar com meu marido, hoje não vou brigar com meu pai, com a minha mãe. Sabe? Tipo isso.
que ela se propôs a vencer e 10 vezes mais ela caiu. E ela chega a Jesus e fala: Jesus, eu não entendi por que eu caí tanto. Eu me propus a ser melhor. E Jesus disse para ela: porque você contaste muito contigo e pouco comigo. Você confiou muito em você e não em mim. Você achou que com as suas próprias forças você conseguiria. E isso nos leva a pensar e a meditar um pouco também nos nossos pecados, nas nossas fraquezas. Enquanto eu vou falando, que o seu coração vá tocando nesse mistério, adentrando no seu coração, para perceber de fato as suas fraquezas, as suas misérias, porque elas são a chave para adentrar na misericórdia de Deus. Foi por causa dos nossos pecados que Ele aceitou ir na morte de cruz até o fim. Foi por você. Foi por causa dos céus que está escondidinho ali atrás da câmera. Foi por você, meu irmão, que Ele aceitou. E até o fim, foi por você que está aí, do outro lado, que Jesus aceitou ir até o fim, por conta dos seus pecados. Jesus diz assim a Santa Faustina no diário 1448. Olha que forte. Só para que a gente entenda que, de fato, nossas misérias que atraem a misericórdia de Deus. Olha o que Jesus diz aqui a Santa Faustina. Ainda que a alma esteja em decomposição como um cadáver, e ainda que humanamente já não haja possibilidade de restauração, e tudo já esteja perdido, se você está olhando para você e falando, não, para mim já está tudo perdido, ou então para tal pessoa já está tudo perdido, ainda que a alma esteja em decomposição como um cadáver, e que ainda humanamente já não haja possibilidade de restauração, e tudo já esteja perdido, Deus não vê as coisas dessa maneira. Deus não vê as coisas dessa maneira. Olha que forte. Deus não vê da mesma maneira como você vê, como eu vejo, como decomposição. Deus, o milagre da misericórdia de Deus, fará ressurgir aquela alma para uma vida plena. Ó infelizes que não aproveitais esse milagre de misericórdia de Deus, clamareis em vão, pois já será tarde demais. Nós estamos vivendo o tempo da misericórdia. Aonde esse tempo está no relógio de Deus, nós não sabemos. Você sabe aonde está apontando aí o ponteiro no relógio de Deus? O tempo da misericórdia? Se ele está no meio, se ele está no fim. Você sabe onde está esse ponteiro? Eu não sei. Eu só sei que nós estamos no tempo da misericórdia. Mas Jesus diz aqui no final desta passagem, ele diz: ó infelizes que não aproveitais este milagre da misericórdia de Deus, clamareis em vão, pois já será tarde demais. Depois desse tempo, virá o tempo da justiça. Então, enquanto é tempo, voltemos para o Senhor, que é rico em misericórdia. E você pode estar até mesmo pensando, né? Jesus, mas era tão mais fácil quando a gente tinha acesso, quando aqui esse rincão podia estar cheio de pessoas, quando nós podíamos ir à missa com tranquilidade. Talvez tinha tudo isso e você também não ia. Talvez agora você começou a rezar mais. Talvez agora você parou aí na Canção Nova. Você parou aí no reprise dessa pregação no YouTube, está acompanhando. Esse tempo da misericórdia, ele é agora. É para você e é para mim. E esse tempo se iniciou no alto da cruz. Interessante que quando nós lemos essa passagem de Hebreus 4, no versículo 16, nós lemos:
aproximemo-nos do trono da graça com toda confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graças que nos ajude no momento da necessidade. Enquanto eu fui meditando sobre essa passagem, eu fui sendo levada a entender o trono da graça. E fui entendendo que nós podemos nos aproximar do trono da graça, que é a própria cruz, como um primeiro ponto. O trono da graça sendo a própria cruz. E o que Jesus viveu na cruz? Na cruz, Jesus viveu, passou pela traição, antes de adentrar no mistério, iniciando o seu mistério. Antes disso, ele viveu a agonia de suar sangue, a ponto de suar sangue, de tamanha agonia Jesus viveu por tudo que queria viver, mas também assumindo ali todos os nossos pecados, os de cada um. Jesus assume ali os nossos pecados, então Jesus vive a agonia. Jesus vive na cruz a traição. Antes, no caminho da paixão, no início, da sua paixão, a traição de Judas, que o entrega com um beijo. Então, eu não sei como você estava aí tentando se encontrar também aí. Se é na agonia, se é angustiado, com medo, se é sem entender o que vai acontecer na frente. Mas, Senhor, se é possível, afasta de mim esse cálice. Mas, do contrário, que eu beba até o fim. Então, Jesus passou por isso, pela agonia, passou pela traição, passou pela humilhação, passou pelos escárnios, pelas cusparadas. Já pensou alguém dar um cuspe na sua cara? Olha quanta ofensa, cuspe no chão, dizendo o quão insignificante você é, quanta dor, né? Então, Jesus foi vivendo dores físicas, mas também psicológicas, nessa condição como homem. E Jesus é flagelado, açoitado, crucificado, e no alto da cruz, assumindo os nossos pecados, Jesus diz: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Do alto da cruz, o Senhor se volta ao Pai, pedindo perdão. Perdão por cada um de nós. Também na cruz nós aprendemos, nesse tempo que nós estamos vivendo, e a gente pode olhar este tempo próprio de pandemia como uma cruz. Não sei o que você está vivendo, mas que a cruz gere também esse processo de perdão, de reconciliação. E antes de expirar, Jesus diz: Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Neste momento de grande dor, Jesus nos ensina a confiança. Neste momento final, Jesus nos ensina a confiança. Porque o que ele faz? Ele se lança com confiança nos braços do Pai. Ele se abandona nos braços do Pai. E ele diz: em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Do alto da cruz, o Senhor nos ensina essa confiança infinita na misericórdia do Pai. E veja, essa confiança não nasceu no momento de esplendor, não nos ensinou, melhor dizendo, no momento de esplendor, ou quando ele estava entrando em Jerusalém. Meus filhos amam o Osanaí, né? Pegar os raminhos. Não foi no momento da aclamação que ele nos ensinou este abandono na confiança. Mas foi no alto da cruz que ele se lança com confiança nos braços do Pai. E aí nós podemos entender que, de fato, o que nós lemos na passagem, nós podemos viver, pois ele mesmo foi provado em tudo, a nossa semelhança, sem todavia pecar.
Aproximemo-nos então, seguros e confiantes, do trono da graça. É essa confiança que nós nos aproximamos deste trono da graça, que é a própria cruz. É esse Cristo que é capaz de se compadecer das nossas fraquezas, que passou pelas provações, que passou pelas angústias, que entende a dor que você está vivendo, que viveu a perda do seu amigo Lázaro. E nesse momento nós podemos dizer: Jesus, aquele que tu amas está enfermo, venha vê-lo. Jesus entende a sua dor. Jesus entende o que você está vivendo, porque Ele viveu em sua vida. E aí Ele nos ensina que passar por todo este processo, também no alto da cruz, faz jorrar sangue e água do seu lado aberto. Jorra sangue e água do seu lado aberto, que é a fonte da misericórdia. No alto da cruz, aprendemos com Cristo a confiança. E no alto da cruz, podemos com Ele entrar nesta fonte inesgotável de misericórdia. O amor que venceu a morte. O amor que venceu a morte por mim e por você. Para um pouquinho e bate aí no seu peito. Independente de onde você estiver agora, eu sei que tem gente nos acompanhando dos hospitais, eu sei que tem gente em suas casas, nos seus estabelecimentos, sozinho, com as portas fechadas, esperando com que alguém chegue aí na sua porta. Você agora, bata no seu peito e diga: o amor venceu a morte por mim. O amor venceu a morte por mim. Na medida que você bate no seu peito, deixa essa verdade entrar e ser cravada. O amor venceu a morte por mim. Se Ele venceu a morte, quem poderá vencê-lo? Se Ele é por nós, quem será contra nós? Se esse amor se dobra para nós, se dobra na nossa miséria, oh meu Deus! E misericórdia, já falei muitas vezes, você já deve ter ouvido. A misericórdia é este amor pleno de Deus, que não tem ninguém maior do que Ele. É um amor. É o amor. Que se volta para mim, que se volta para você, que é a miséria. Entre este amor e essa miséria existe um abismo. E a misericórdia é exatamente esse dobrar-se de Deus até nós. É esse rebaixar-se de Deus até nós, por amor. Muitas vezes, nós, no nosso orgulho, na nossa autossuficiência, nós não queremos entender e reconhecer este amor tão grande, porque é impossível que Ele me ame assim. Do jeito que eu sou, não, Ele não vai me amar assim. Jesus também diz a Santa Faustina que quanto maior o pecador, tanto mais direito ele tem da minha misericórdia. Então é para você sim a misericórdia. É para você sim a salvação. É para você sim, é para mim. E eu confesso, gente, que vivendo esse tempo que nós estamos vivendo, eu confesso que no meu coração existe apenas uma certeza. Ou Jesus vem, ou nós vamos ao seu encontro. Pode ser agora, pode ser daqui 1 ano, 10 anos, 20, 50, não sei. Não sei quando eu vou ao encontro do Senhor e também não sei quando Ele vem. Mas o que eu sei é que eu preciso estar com meu coração pronto para este encontro. E aprontar-me para este encontro é reconhecer as minhas misérias e aproximar-me do trono da graça. Como?
Aí entra essa outra experiência que Deus foi trazendo ao meu coração. O trono da graça como a própria confissão. E se você troca ali no comecinho, você vai entender que na confissão, se eu me aproximo com confiança, eu vou experimentar da misericórdia. Você entende que o aproximar-se deste trono da graça como que é a própria cruz, nos faz dali experimentar e entender que Jesus passou e padeceu por tudo e nos entende, porque nos entende, ele diz, aproxima-te do trono da graça. Esse trono da graça, como a própria cruz, nos faz experimentar que a dor e o sofrimento que eu vivo hoje, ele pode ser redentor com Cristo. Que a dor, a angústia, o medo, a ansiedade, o pânico que eu vivo hoje, ele pode ser transformado com Cristo na cruz. Se eu não o vivo em vão, murmurando, reclamando. Mas também é deste alto da cruz, deste trono da graça, que eu experimento a confiança, este abandono, como o próprio Jesus se abandonou. Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Aqui estou. E da onde também jorra sangue e água, a misericórdia de Cristo. Então eu me aproximo deste encontro com o Senhor, na cruz, no meu dia a dia, no que eu estou vivendo. E ali eu experimento a misericórdia. Olha que forte. Mas também na confissão eu faço essa experiência. Essa experiência de entregando os meus pecados, reconhecendo os meus pecados, ter o propósito de conversão, o propósito de mudar, o propósito de ser melhor. Mas e se eu cair? Se eu cair, eu me levanto novamente. Se a sua igreja está fechada, se a sua paróquia está fechada, faça o seu exame de consciência, como o Papa Francisco nos disse. Reze, arrependa-se dos seus pecados. Na primeira oportunidade, confesse. Quanto tempo isso vai durar? Não sabemos. Mas não deixemos de fazer o nosso exercício de confissão, de exame de consciência. Aonde eu posso melhorar, onde eu posso mudar. E me achegar ao trono da graça. Você consegue perceber que, de fato, estamos no tempo da misericórdia, onde a humanidade, não é só você com sua dor, com seu sofrimento, não é só você com a sua luta, não é. É a humanidade inteira está padecendo com suas dores, com seus sofrimentos. Como se todos nós, entendam o que eu vou dizer, né? Claro. Estivéssemos entrando num grande retiro de conversão. Mas só não se converte quem não quiser. Quem estiver apegado a essa vida. Quem estiver apegado a soluções imediatas de salvação da minha carne. Então, se vacina X vai me fazer bem, eu quero essa. Se é essa que vai me manter vivo, é essa. Se pular de paraquedas vai fazer com que eu não pegue o coronavírus, Covid-19, eu pulo de paraquedas. Porque eu estou apegado nessa vida. Mas Jesus vem, ou eu vou ao seu encontro. Então vamos nos desapegar dos nossos pecados. Vamos nos desapegar das nossas pecuinhas, das nossas misérias. Oh, meu Deus, a começar em mim, como perco tempo com coisa pequena. E que pode estar sendo, de fato, o meu caminho de santificação. Vou falar para você que é mãe ou que é dona de casa, que a via de santificação maior do que ter que arrumar a casa todos os dias, do que guardar o brinquedo dele e voltar novamente para o lugar no chão. Que a via de santificação maior do que o que você tem vivido hoje, com dificuldade no comércio, com as portas fechadas, a fome na sua casa.
Não vamos perder, meus irmãos. Não vamos perder a esperança na vida eterna. Não quer dizer que nós não vamos tomar os cuidados necessários, também não vamos ser imprudentes. Não quer dizer que você não vai pedir ao Senhor uma inspiração para o que você pode fazer além do seu trabalho que está com a porta fechada, o que você pode fazer. E eu peço agora a inspiração do céu para aqueles que em suas casas não tem uma pessoa trabalhando e estão passando necessidade, Jesus. Dá-lhes inspiração para prover o necessário, o pão nosso de cada dia. Quer oração de maior confiança do que essa? O pão nosso de cada dia hoje, eu te confio, Senhor. Hoje eu te confio este pão nosso de hoje. Mas como o Senhor é Pai, Pai nosso, eu te peço, Jesus, que não falte o necessário. Aí está a nossa confiança. E eu quero partilhar com você que muitas vezes o momento de dor que nós vivemos, e aí eu disse, né, que nós estamos nesse grande retiro, né, de conversão. Ele também está aí para nos ajudar a aprofundar na nossa fé. E uma breve partilha, porque eu já partilhei isso com vocês antes. Mas quando eu vivi a realidade do meu primeiro aborto espontâneo, era uma gestação gemelar, mas quando eu estava no processo já do aborto espontâneo, com as contrações próprias, aquele momento de dor, aquela noite que não passava, e as dores intensas, eu peguei o terço da misericórdia para rezar e percebi que naquele momento de dor intensa, de oração, quando terminou, eu percebi que eu não estava rezando o terço da misericórdia. Eu estava rezando apenas, Jesus, eu confio em vós. Jesus, eu confio em vós. E vinham as contrações, Jesus, eu confio em vós. E percebi que essa foi sendo a oração de abandono, essa foi sendo a oração de entrega, essa foi sendo a oração de confiança do que eu não sabia o que ia acontecer. Não saberia se eu teria meus filhos nos braços ou, de fato, eu os entregaria para o céu. Mas, nessa experiência, eu percebi que no meio da dor, o que o meu coração rezava era também um pedido de confiança. Jesus, eu confio em vós, aumenta a minha fé, aumenta a minha confiança. Foi um tempo de oferta, foi um tempo de dor, de não entender, mas de ofertar. Ofertei a Deus, eu e meu esposo e nosso filho. Nossos filhos, né? Colocamos o nome de Isaac, que foi a nossa oferta. E Maria de Fátima, porque eu os havia consagrado a Nossa Senhora de Fátima. E da mesma maneira, lembrando de Abraão, que Deus deu ali o seu filho na velhice, depois pede o filho de volta. Vai lá, ofereça um sacrifício. Para provar essa amizade de Abraão com Deus, se ela era verdadeira. Para provar este amor, se era verdadeiro. E Abraão vai. E Isaac leva as madeiras. E pergunta, pai, cadê o cordeiro? Deus proverá. E no momento de sacrificar Isaac, um anjo vem e fala, eu sei. Já entendi que sua fé é verdadeira, sua aliança, a sua amizade é verdadeira. E providencia o cordeiro. Na minha realidade, o meu Isaac foi entregue de fato para o Senhor. Mas fez crescer em mim, enraizar um pouco mais a minha fé. Que antigamente era uma fé de que Deus dava o que eu queria, de uma filha mimada. Depois veio a realidade do segundo aborto espontâneo, 3 meses depois. E ali a oferta foi mais difícil, o chão se abriu, não consegui entender o que estava acontecendo, briguei com Deus. E nessa briga com Deus, pude ouvir
o padre José Augusto dizer para mim: minha filha, não se relacione assim com Deus, como essa criança mimada que tem tudo o que quer. Deus, como pai, sabe também o que é melhor e Ele não deixa de ser Deus porque você tem ou não tem filhos. Ele é Deus. E nesse tempo eu precisei experimentar essa reconciliação e esse amadurecimento na fé. Deus é Deus, independente do que Ele me dá. O pai muitas vezes sabe, o filho quer muito uma coisa e você sabe que não é o melhor para o filho naquela hora. Eu entendo que os meus filhos, eles foram essa oferta. Hoje estão no céu intercedendo por mim. Mas que pôde enraizar a minha fé. Não é a fé no ter. Talvez você esteja aí na sua casa com um grande sofrimento. E triste com Deus porque Ele não te deu o que você queria. Deus te deu a salvação. Deus me deu a salvação no alto da cruz. Deus abriu as portas da sua misericórdia para mim e para você. Ele é Deus. Ele venceu a morte. E se Ele venceu a morte, quem poderá vencê-lo? Quem? Nós estamos tão presos, e aqui eu confesso, né? Ano passado, minhas ofertas. Mas ano passado, eu vivi outro processo de aborto espontâneo no início da pandemia. Começou a pandemia, começou o meu processo. E eu confesso que dessa vez foi mais difícil. Foi mais difícil porque eu precisei passar pela curetagem, nas demais eu não tinha passado. Mas foi difícil porque me desculpem, gente, eu não queria chorar. Eu vou respirar. Mas foi difícil porque eu me deparei com as minhas misérias. E não era questão de estar apegada ao mundo, apegada a meus filhos, ao meu marido, não. Mas eu me deparei tão profundamente com as minhas misérias, que eu falei: Jesus, se eu morro nessa curetagem, que vida eu vivi? Não vida de passeios, não. Que vida de santificação, de santidade eu vivi? Isso foi me interpelando. E eu percebo que nesse tempo que nós estamos vivendo, tempos difíceis, a morte tem nos assombrado. Mas ela não pode apenas nos assombrar e nos deixar amedrontados dentro de casa. Ela precisa gerar em nós conversão. Opa! Se ela está batendo a porta, eu preciso me converter. Ninguém está livre de pegar qualquer que seja a enfermidade. Ninguém está livre de atravessar a rua e acontecer alguma coisa. Mas, se o meu coração está caminhando na luta, não significa que você vai ver uma auréola na minha cabeça, porque você não vai. Eu estou na luta e caio todos os dias como Santa Faustina, umas 10 vezes mais nos propósitos que eu faço de ser melhor. Mas eu não vou desistir de lutar. Que o Senhor me encontre lutando. Que o Senhor me encontre na busca de ser melhor para Ele. Na busca de deixar o céu para os meus filhos. Nós estamos tão apegados a este mundo que até esquecemos de dar o céu para os nossos filhos, a fé. Voltemos aqui nessa passagem para que a gente entenda o que Jesus quer falar, e à medida que a gente vai falando, nós vamos clareando na nossa mente. Vou ler novamente do início no versículo 14. Quanto a nós, temos um sumo sacerdote eminente,
que atravessou o céu, venceu a morte, ressuscitou e viveu a sua ascensão ao céu. Ele atravessou os céus. Jesus, o Filho de Deus. Por isso, permaneçamos firmes na fé. Se essas provações, elas estão sendo para fortalecer a nossa fé, Senhor, dai-nos a graça de permanecer firmes na fé, de não nos deixar levar com qualquer vento e com qualquer decisão que tomem sobre a nossa ida ou não à sua presença. Eu posso me colocar na sua presença, Senhor. Permaneçamos firmes na fé. De fato, não temos um sumo sacerdote incapaz de compadecer de nossas fraquezas, pois ele mesmo foi provado em tudo, a nossa semelhança, sem todavia pecar. Aproximemo-nos, então, seguros e confiantes do trono da graça, para conseguirmos misericórdia, misericórdia, Senhor, dos nossos pecados, e alcançarmos a graça do auxílio no momento oportuno. Se a graça deste auxílio vai ser a fé no momento oportuno, se a graça do auxílio é a perseverança na fé, o perseverar em Cristo, o não abandoná-lo, não deixá-lo de lado porque eu não ganhei isso, ou porque aquele que eu tanto amava não está mais no meu meio, entre nós. Não, a graça de permanecer em Cristo, de permanecer em Cristo. No Diário de Santa Faustina, no número 1182, ele diz: minha filha, delícia de predileção minha, nada me impedirá de te conceder graças. Nada me impedirá de te conceder graças. A tua miséria não perturba a minha misericórdia. Minha filha, meu filho, minha filha, escreve que quanto maior a miséria da alma, tanto mais direito tem a minha misericórdia. Quanto maior, é para você, pecador, é para mim. Quanto maior a miséria da alma, tanto mais direito tem a minha misericórdia. E estimula todas as almas à confiança no inconcebível abismo da minha misericórdia. Porque desejo salvá-las todas. O Senhor quer salvar a todos. E como diz o Padre Jonas, Monsenhor Jonas Abib, todos são todos. Celso, o Senhor quer salvar você. Você está na minha mira hoje. O Senhor quer salvar você. Foi por você, meu irmão, que está aqui se entregando dia a dia para levar essas imagens. E falando de você, eu falo de cada um que aqui está. O Pio. Cada um. Deus quer salvar a todos. A vocês que levam as imagens, aqueles que escutam agora, a Bia que está na direção, a quem está lá com ela, no corte, no GC, no master, no áudio, iluminação, produção, no eventos, tomando conta deste encontro. Deus quer salvar a todos. A fonte da minha misericórdia foi na cruz aberta, com a lança para todas as almas. Eu não excluí ninguém. Não excluí ninguém. Meus irmãos, enquanto é tempo, recorram à misericórdia. Enquanto é tempo, aproximemo-nos do trono da graça. E aqui, como eu disse, o trono da graça como a própria cruz. O trono da graça como a confissão.
O trono da graça, como a própria palavra de Deus. Se você for ler, pensando na palavra de Deus, aproximemo-nos então seguros e confiantes da palavra de Deus, do trono da graça. Para seguros e confiantes, para conseguirmos misericórdia e alcançarmos a graça do auxílio no momento oportuno. No momento da provação, no momento da dificuldade, no momento de não saber para onde ir, o que fazer, a quem perguntar, quem pode me ajudar. A palavra de Deus também é esse trono da graça, onde é Jesus palavra, o próprio Cristo, palavra, o verbo que se faz carne, Jesus palavra. Pare um pouquinho de ficar nas redes sociais, vendo a vida dos outros que dão conta e você que não dá. Pare de olhar um pouquinho para os outros. Claro, fique com o que é bom. Mas o que não é, o que está te tirando o foco, para um pouquinho, vai ler a palavra de Deus. Não sabe o que fazer, pega a leitura do dia. Pega a liturgia diária, leia com ela. O que Jesus está falando para você? Onde você pode mudar através dela? O meu esposo, Emanuel Stênio, fez o propósito do ano passado de rezar o Novo Testamento pelo Instagram durante o ano inteiro. E conseguiu. Foi bem bonito de ver. A fidelidade do povo crescendo na palavra. Esse ano estão no Antigo Testamento. Mas quantos irmãos que estão promovendo esse encontro, mas esse encontro somente você e a palavra de Deus, antes das crianças acordarem, antes de sair de casa. Pega a palavra. A minha médica costumava dizer, eu com os filhos aprendi a rezar no banheiro, e eles cresceram e eu continuo rezando no banheiro. Era o único lugar que eu tinha tranquilidade para rezar, então eu aprendi a rezar no banheiro. 15 minutinhos antes, eu estou num processo, porque mesmo assim, ultimamente, até para preparar a pregação, o Sebastião batia na porta do banheiro. Se eu acordava às 6 horas, ele conseguia acordar às 6, 6h30, 5h30. Descobriu que era o meu encontro e queria se encontrar também, eu acho. Mas a palavra de Deus também é este trono da graça, que nós podemos nos aprofundar com ela. Leia os salmos. Não fique com a televisão ligada ouvindo tantas coisas também manipuladas. Tem a realidade, mas tem a manipulação. Pare um pouquinho. Você já sabe como se cuidar, você já entendeu o que você precisa fazer. Agora abasteça seu coração, a sua fé, os seus pensamentos. Reze, coloque na mão de quem tudo pode a dor de cada um que está enfermo. Para um pouquinho, vamos voltar. Estamos num retiro de conversão. Esse tempo que nós estamos é o retiro de conversão. Então voltemos para a palavra como o trono da graça. Então temos o trono da graça como cruz, a confissão, a palavra de Deus, mas também temos o trono da graça, Eucaristia. Eucaristia na Santa Missa. Se sua igreja está aberta, participe da Santa Missa com seus cuidados próprios. Está fechada, quando abrir, se propõe a Jesus, eu quero me encontrar com o Senhor na Eucaristia. O remédio por excelência. O próprio Cristo. E a adoração. Então, voltando à missa, enquanto você não tem a missa, participe. Pela televisão, troque de roupa, sente bonitinho diante da televisão, reze. As crianças estão bagunçando em volta. Vai junto. Faça com que... Tem crianças que nasceram e não sabem nem o que é ir à igreja porque não tiveram oportunidade ainda de ir. Então, faça a sua casa essa igreja doméstica. Ligue a televisão. Se possível for, acenda uma velinha. Coloque a palavra de Deus, participe por inteiro. Faça a sua comunhão espiritual como o Papa ensinou. Alimente-se no que hoje lhe é permitido. Mas as portas da igreja se abriram. Vá dela, ao encontro do Senhor. Ao trono da graça. Quer ver que a gente pode ler essa passagem como a Santa Missa, a Eucaristia? Aproximemo-nos, então, seguros e confiantes, sem medo, do trono da graça, da Santa Missa,
para conseguirmos misericórdia e alcançarmos a graça do auxílio no momento oportuno. Aproximemo-nos da Eucaristia como adoração. Quer ver que também cabe aqui como o trono da graça? Aproximemo-nos, então, seguros e confiantes, como nós devemos, seguros e confiantes do trono da graça, da adoração de Jesus sacramentado, para conseguirmos misericórdia e alcançarmos a graça do auxílio no momento oportuno. Deus nos dá esses 4, né? 5, se for dividir, vamos dizer assim, a Eucaristia. No encontro no trono da graça. A cruz, a confissão, a palavra de Deus, a Eucaristia na Santa Missa e na adoração. São 5 formas de adentrarmos no trono da graça. Porque estamos no tempo da misericórdia. Precisamos nos fortalecer. Não sabemos o que virá pela frente. Você sabe? Sabe, Celso, o que vai vir pela frente? Sabe, Peuzinho? A gente não sabe o que vem pela frente, não é mesmo? Né, Fabinho? Márcio. O que nós sabemos é, ou o Senhor vem, ou nós vamos ao seu encontro. Para isso, eu preciso me converter. Aqui caberia também dizer, por isso, por hoje não. Por hoje eu não vou mais pecar. Por hoje eu quero ser melhor. Por hoje sim. Por hoje eu vou ser melhor. Por hoje eu vou dar passos de santidade. Por hoje eu vou desligar sim o meu celular e sair das redes sociais que têm me consumido. Porque eu quero ser melhor. Por hoje sim vou acordar mais cedo para me encher da palavra de Deus e transbordar misericórdia àqueles que estão ao meu redor na minha casa. Aqueles que eu encontrar pela rua. Por hoje sim eu vou ser melhor, porque ou o Senhor vem, ou eu vou ao seu encontro. Ou o Senhor vem, ou eu vou ao seu encontro. Que a santidade da minha vida apresse o Senhor e Ele logo virá. Estamos perto dessa santidade? Estamos lutando, né, Márcio? Na luta. E como tem vezes que essa luta é árdua e você olha hoje, Jesus. Aí cabe a nós. Tem uma outra passagem do Diário de Santa Faustina, eu até procurei e não achei. Mas tem outra passagem do Diário de Santa Faustina que ela diz assim, ela chega e fala, ô Jesus, não deu certo hoje, eu caí de novo. E Jesus fala para ela, se não fosse a sua miséria, você não viria até mim. Se não fosse esse fato, você ia achar que você conseguia sozinho, você não viria até mim. Então, as nossas misérias de cada dia, elas precisam nos levar a este encontro com a misericórdia de Deus, que do alto da cruz viveu, padeceu, sabe o que estamos vivendo, mas também nos coloca. Não que Deus tenha feito, não que Deus tenha provocado tudo que estamos vivendo hoje nesse tempo, mas Ele, como Deus, sempre tira um bem maior. Que esse bem maior seja, de fato, a nossa conversão. Que esse bem maior seja o arrependimento dos nossos pecados. Que esse bem maior seja a mudança de vida, a nossa santidade. Que esse bem maior seja amar os que estão ao nosso lado. Que esse bem maior seja estar atento às obras de misericórdia, estar atento à fome, dar de beber a quem tem sede, dar de comer a quem tem fome, estar atento a quem está do lado da gente, passando necessidade, a gente não sabe. Hoje soube, agora há pouco, de uma pessoa que não aguentou o peso. Não aguentou o peso das dívidas e tomou uma decisão. Talvez, se nós estivéssemos mais atentos, nós poderíamos tê-lo ajudado. Talvez alguém do seu lado esteja precisando
desse arroz a mais aí que você tem. Graças a Deus você conseguiu comprar 2 quilos. Talvez tenha alguém precisando desse das roupas. É tempo de misericórdia também em Atos. É tempo de misericórdia de nos rever e olhar para aqueles que estão ao nosso lado. É tempo de misericórdia de vestir os nus com aquilo que temos em excesso na nossa casa. É tempo de misericórdia, como eu disse, de dar de beber, de dar de comer, de ensinar aqueles que não sabem. Quantas mães aí em casa como professoras. É um tempo de graça. Você, melhor do que ninguém, conhece seu filho e sabe como ele pode aprender. Peça a Deus a graça. Ensinar os ignorantes também é obra de misericórdia. Mas existe algo que tem no meu coração que muitos não estão podendo fazer como obra de misericórdia, que é velar os mortos. Mas no meu coração vem uma certeza em que isso nós podemos fazer como misericórdia. É amparar os agonizantes no momento final. E aqui no Diário de Santa Faustina, se nós formos procurar, eu confesso que eu não ia falar sobre isso, não separei essa passagem, mas são muitas as passagens que falam para rezarmos o terço da misericórdia. Porque, rezando o terço da misericórdia, os agonizantes, olha que interessante, os agonizantes, interessante a passagem, os agonizantes, eles poderão se voltar para o Senhor por conta da nossa oração. Interessante. A passagem eu abri aqui não é própria da misericórdia, mas do terço da misericórdia, mas diz assim: união com os agonizantes. Pedem-me orações e posso rezar, pois admiravelmente o Senhor está me dando um espírito de oração. Estou continuamente unida com Ele, sinto plenamente que vivo pelas almas, para conduzi-las à vossa misericórdia, Senhor. Quanto a isso, nenhum sacrifício é pequeno demais. Nós podemos e devemos entregar a todos, aos agonizantes, nesta hora em que não podemos estar perto, rezando por eles, o terço da misericórdia. Eu me abro a esse tempo que vivo hoje, esse tempo de graça, esse tempo de retiro espiritual, e me adentrando neste tempo, adentrando no mistério da cruz, na confissão, na palavra, na Eucaristia, na Santa Missa, na Eucaristia como adoração. Me aproximo do trono da graça. Quero ser melhor, me converter e passo a estar atento àqueles que estão ao meu lado nas suas necessidades. Porque é tempo de misericórdia.